Olá, tudo bem? Fala, Senhor, estamos aqui mais uma vez. Chegamos ao nosso 5º dia. E aí, tá gostando? Senhor, fala pela Bíblia. Aqui é a hora da palavra. Tá gostando do que Deus está falando através da Bíblia? São dicas, são coordenadas maravilhosas para nós sabermos como viver como remanescente. O remanescente se converterá, não se esqueça, é o remanescente, não é a maioria, é a minoria da minoria, porque resto é resto. A rapa, poderia-se dizer aí, da panela. Vamos lá então para a palavra? O nosso tema de hoje é famílias convertidas. Ontem nós vimos o exemplo de Enoque, um indivíduo. Agora eu quero te convidar para ver o exemplo de 2 famílias. Bora lá para a Bíblia então? Gênesis capítulo 6 e o versículo 8. A Bíblia abre aqui nesta seleção especial daqueles que foram e viveram uma vida convertida. Capítulo 6 e o versículo 8 diz assim: porém Noé era um convertido. Que interessante, né? Não é assim que você lê no texto bíblico. Mas aqui é a história de um convertido. Aqui é a história de uma família convertida. Aqui é a história de uma família que entrou para a salvação, que abraçou o céu, que abraçou a vontade de Deus, a direção de Deus para as suas vidas. Porém, Noé achou graça diante de Deus. Foi um encanto para Deus, porque Noé abraçou a graça, abraçou a salvação na morte do cordeiro que ali era sacrificado. Ele enxergava Jesus, ele enxergava o sacrifício de Cristo. Quando nós enxergamos e abraçamos verdadeiramente o sacrifício de Cristo, nós nos rendemos a Ele como o Senhor e Salvador das nossas vidas. Olha o que a Bíblia está dizendo. Eis, o verso 9, eis a história de Noé. Qual é a sua história? Qual é o seu legado para os seus filhos? Qual é o seu legado para a sua esposa, para o seu esposo, para a sua família, para os seus vizinhos, para os seus colegas de trabalho? Nós precisamos, não é deixar, mas é viver um legado hoje. O legado daqueles que estão indo para o céu para serem seguidos. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé não era como os seus contemporâneos, assim como Enoque não era. Noé, ele era justo, ele era íntegro, ele era um homem santo no meio de uma sociedade pervertida. Vivemos hoje o período... Jesus profetizou, assim como foi nos dias de Noé. Nós vivemos hoje uma vida semelhante à de Noé no meio dos nossos contemporâneos, que faz a diferença de vida convertida, de vida de santidade, ou somos chamados de iguais, porque nós não podemos ser. Precisamos ser diferentes. Então agora eu vou te convidar para ver. Por que Noé era assim? Porque Noé andava com Deus. Está isso aqui na palavra de Deus. Vamos ver então. Noé, ele era um homem diferente. O que é ser um homem diferente? É ser um homem do céu na terra. É ser um homem das práticas do céu aqui no meio das práticas da terra. Noé, ele era íntegro, ele andava na contramão, ele era um homem santo, separado, diferente. O seu foco era o foco para andar na contramão, uma vida convertida. Entendeu muito bem? Está muito claro. Outra coisa muito interessante, a vida de Noé era uma vida comprometida com Deus. Ele pregava com a sua vida e com as suas palavras. E por 120 anos ele pregou uma mensagem diferente. Eu fico muito triste como pastor quando as pessoas dizem
É lamentável que se pouco ver uma mensagem diferente, de advertência, de chamado para a santidade, para a conversão, para a volta de Jesus, pois esse deveria ser o tom, uma mensagem de que o sobrenatural iria acontecer, de que Deus é o Criador do universo e Ele tem o controle de todas as coisas. O dilúvio virá, venha e entra para a arca. O foco dele era pregar o dilúvio, a salvação, através de Deus pela arca. A mensagem dele, vai chover, ninguém falava disso. A mensagem dele era uma mensagem na contramão da mensagem daquele mundo, uma mensagem impopular. E aqueles que pregam mensagens impopulares, eles são chamados de estranhos. Ele chamou a atenção para sinais diferentes. Olha os animais entrando na arca. Você acha que naquele último momento, naquela última semana, naquele último dia, quando os animais estavam entrando, ele não fez um intenso apelo? Ele apelou intensamente para que as pessoas pudessem entrar na arca. Outra família está em Gênesis capítulo 12 e o versículo 7. Vamos lá? Gênesis capítulo 12 e o verso 7. A Bíblia diz assim, Gênesis 12 e o verso 7. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse, darei à tua descendência essa terra. E disse a Bíblia mais, ali edificou Abrão um altar ao Senhor. Abraão, ele chamava a sua família para ir para o altar, para adorar a Deus. O foco de Abrão era um chamado para que a sua família, para que as pessoas pudessem. Era um homem de fé, ele era um homem diferente, ele era um homem convertido. Abraão era um homem que chamava a sua família para viver a justiça de Deus, uma vida de santidade. Vimos aqui que ele edificou um altar para o Senhor, para um chamado para as pessoas, para o foco no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós encontramos quando, no capítulo 17, o verso 1, Deus diz para Abraão, anda na minha presença e sê diferente, santo, separado, perfeito. O chamado de Deus para mim, para a sua família, para a minha família, para a nossa família, é sermos diferentes, é andarmos na presença do Senhor. Qual era a pregação de Abraão? Abraão era diferente. Ele pregava que ele estava indo para Canaã. Ele pregava que ele estava indo para a terra de Deus, porque o projeto de Deus, o propósito último de Deus era que Abraão ele vivesse e seguisse. Por onde ele passasse, ele deveria ensinar o povo, como está lá na Bíblia, no capítulo 18 de Gênesis, verso 19, ele foi chamado por Deus para educar a sua família, para formar na sua família, com a sua família, um caráter diferenciado. Que tal as famílias convertidas de Noé e de Abraão? De Noé, uma pregação, um estilo de vida, um chamado para entrar na arca. De Abraão, uma pregação, um estilo de vida, um homem que andava com Deus e a sua família adorava a Deus. Vamos orar? Senhor, toma o nosso coração. Ele precisa ser teu, porque a nossa família precisamos estar na terra, mas vivendo o espírito de uma família do céu. No nome de Jesus. Amém. Compartilha. O mundo precisa saber. Grande abraço.